E o vídeo de hoje começa, antes de mais nada, né, abastecer a nossa máquina, já que ela aparentemente não tem aquela, sabe aquela tampinha do tanque lá que a gente rosqueia e, enfim, mantém a gasolina dentro do tanque? Pois é, esse aí veio sem. Então, cada vez que a gente vai sair com a joia, a gente tem que abastecer, porque se tu deixar de um dia para o outro, 2, 3 dias ali parado, a gasolina simplesmente evapora, né? Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aventura. Finalmente, então, pessoal, depois de todo esse tempo, vou poder mostrar para vocês o meu Fiat Brava. É um dos veículos que eu mais gosto, na verdade, fazem anos, né? O último que eu mostrei para vocês era um verde que também era meu, foi adquirido aí por um dos nossos inscritos na época, por coisa de 11.500, 12 mil reais mais ou menos. E hoje em dia aí fazem mais ou menos 3 anos, um modelo similar àquele que era meu, de tabela FIPE, pode ser encontrado aí a partir de mais ou menos 9 mil reais, mas o valor real de mercado varia muito. Unidades mais detonadas, mais ou menos 6 mil reais. Unidades em melhor estado de conservação chega a custar 13, 14, 15 mil reais. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o Fiat Brava, suas vantagens, suas desvantagens, todos os mitos que, digamos assim, correm por conta dele e do Fiat Marea. Muita gente fala mal simplesmente por falar mal, aquele chamado efeito manada, né? Se uma pessoa fala mal, o outro nem entende nada sobre o assunto e fala mal também. Se alguém fala bem, o pessoal também nem entende muito bem do assunto, mas acaba falando bem também e assim por diante, né? No caso do Fiat Brava, ele foi bastante injustiçado. Porque, pessoal, graças a essa frente dele que remete muito ao Fiat Marea, e devo confessar que ela é praticamente igual, tanto que eles compartilham capô, para-choque dianteiro, paralamas e etc. Graças a essa semelhança dele com o Fiat Marea, ele acabou pegando toda a fama do seu irmão maior. Por quê? Realmente, as motorizações 2.0 e 2.4 do Fiat Marea, assim como a 1.8, tá? 1.8 também não é muito santa não, ela tem na verdade uma manutenção um pouquinho mais delicada, digamos assim. É preciso utilizar o óleo correto, é preciso utilizar as ferramentas corretas para colocar no ponto, para mexer aí em correia dentada, para fazer qualquer tipo de manutenção um pouco mais pesada, é necessário um pouco mais de conhecimento e o uso adequado de ferramentas. Imagina se hoje em dia, em 2021, muitas oficinas não têm scanners, por exemplo, para fazer o diagnóstico de algum carro que é um pouquinho mais tecnológico, digamos assim. Você imagina na época do lançamento, no caso do Fiat Marea e dessa família, né? Se lá no iniciozinho dos anos 2000, quantas oficinas no Brasil tinham, por exemplo, um scanner para saber por que a luzinha da injeção acendeu. O que é isso aí? Bico injetor? O que é isso? E assim por diante, né? Bom, concluindo aqui o nosso 360 em torno desse Brava, ele é um Brava SX. A versão da motorização aqui é um motor 1.6, 16 válvulas. Esse motor ele é compartilhado com boa parte dos Fiat Palio 1.6, 16 e também com a Strada 1.6, 16 válvulas. Também tem algumas versões do Palio Weekend que utilizam praticamente a mesma motorização. Vou só tentar abrir todas as portas aqui, mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui da parte interna. Olha só. Uma das coisas que eu mais gosto desses carros aqui é a parte de acabamento. É um plástico sim, mas é um plástico texturizado, no caso aqui nos forros de porta, e um tipo de tecido que reveste boa parte também desse forro de porta. Logicamente um carro 2003, olha só como é que tá o tecido, né? Já soltou um pouquinho. Mas mesmo na versão SX, pasmem pessoal, temos vidros elétricos para todo mundo. E olha só que bacana que é o design aqui dos puxadores e etc. Uma das coisas que eu mais gosto desse carro aqui, devo confessar. Outra coisa pessoal, dá uma olhada aqui no acabamento da parte interna. Nós temos, olha só, deixa eu tentar abrir aqui, aí. Temos encosto de cabeça para todo mundo. Só o único pecado seria que, para quem vai ali no meio, o cinto é do tipo subabdominal
Mostrando para vocês mais alguns detalhes aqui da parte interna. Bom, pessoal, alguns detalhes que essa unidade tem. O puxador aqui da porta do lado do motorista está quebrado. Também aquele botãozinho, não seria exatamente um botãozinho, mas enfim, aquele acabamentozinho ali que faz a regulagem do espelho do lado do motorista também está quebrado. De uma maneira geral, de outros detalhes, né, o para-brisa também está trincado, tem um trincado fora. A gente acabou recebendo o carro exatamente assim. Como ele é, digamos assim, um dos mais baixos a nível de prioridade dos projetinhos que a gente está fazendo, e a gente acabou encostando ele no fundo do terreno ali, e a gente sai de vez em quando com ele, infelizmente. À medida aí dos próximos meses, à medida que for passando esse ano aqui de 2021, a gente vai fazer pequenas melhorias e vai tentar deixar ele o mais original possível e sem esses detalhezinhos quebrados aí de acabamento que vocês estão vendo, né? No mais, pessoal, o que eu gosto tanto desse carro aqui? Ele é completo, ar-condicionado do tipo automático, no caso, né? A gente seta a temperatura, liga aquela opção alto e ele faz tudo praticamente sozinho, né? E outra coisa bacana dele aqui também é a questão da dirigibilidade, posição de dirigir e a própria direção hidráulica do carro. A direção hidráulica é bastante macia, mas, ao menos na minha opinião, essa maciez, entre aspas, digamos assim, da direção hidráulica não é excessiva. A direção é macia, mas é bastante precisa, e a gente tem o costume de falar aqui que a gente consegue fazer o que quiser com o carro, digamos assim. Não tem grandes sustos fazendo curvas, não tem daqui a pouco dificuldade de fazer alguma eventual baliza e etc. Gosto bastante disso aí também, né? Outro ponto que pode ser uma questão pessoal, tá? Mas no meu caso aqui eu gosto muito, de verdade, é a questão do design interno aqui. Essa parte do painel, devo confessar para vocês que, na minha opinião, ao menos, é um dos painéis, digamos assim, é um dos consoles aqui mais bonitos, ao menos, na minha opinião, de todos os carros que eu já tive a oportunidade de dirigir. Para o pessoal um pouco mais detalhista de plantão, deve ter reparado o seguinte: apesar desse aqui ser a versão SX, supostamente, nós temos faróis de neblina e faróis de milha, né? E outra coisa é que aqui no console central também temos o botãozinho para regulagem dos espelhos elétricos. E se vocês repararem bem, os espelhos não são exatamente elétricos, né? Os espelhos supostamente teriam regulagem manual. Eu não sei o que aconteceu durante a vida desse carro aqui, mas provavelmente alguém que gosta um pouquinho mais de Fiat Brava aí deve ter comprado essa versão um pouquinho mais barata de alguém e tentou adaptar, até aparentemente começou a fazer o serviço para transformar esse aqui num, se não me engano, ELX, que é a versão um pouco mais completa, né? Se você tem mais informações sobre esse assunto e quiser compartilhar com a gente nos comentários, fique à vontade. Pode ser bacana a gente trocar esse tipo de experiência, porque no último vídeo, por exemplo, que eu fiz do Fiat Uno 95, que tem todo o interior do Fiat Yang, painel do Fiat Yang, volante do Fiat Yang, vidros elétricos do Fiat Yang, etc. E se não me engano, eu acabei consultando a placa daquele carro, ele é um Fiat Uno 95 Yang. Mas bastante gente acabou dizendo: não, mas ele é um SX, não, ele é um LX, ele é isso, ele é aquilo. Bom, pessoal, se vocês têm um conhecimento maior do que o meu sobre versões dos carros que a gente mostra aqui, fiquem à vontade, coloquem nos comentários. O comentário aí que tiver as informações mais completas, digamos assim, a gente pode fixar para que esclareça as dúvidas de quem está assistindo esses vídeos que a gente faz. Finalizando o vídeo aqui com vocês, pessoal, nossas considerações finais aqui sobre esse modelo, sobre o Fiat Brava. Isso se aplica desde as primeiras unidades até as últimas. No caso aqui, essa unidade aqui especificamente, 1.6 2003, se não me engano, foi fabricada por mais 1 ou 2 anos e depois simplesmente sumiu, não é? Então assim, pessoal, questão de mercado, comprar um Fiat Brava para revender é um bom negócio? Não é um bom negócio, definitivamente. O mercado desses carros aqui é bastante limitado. Poucas pessoas conhecem a fundo essa parte mecânica, essa parte elétrica do carro. Muita gente simplesmente acha que é uma bomba, fala mal por falar mal, e é isso mesmo. E dificilmente a gente vai conseguir mudar essa questão. Pode ser até um aspecto cultural, digamos assim, do brasileiro, que muitas vezes acaba achando mais engraçado fazer piada sobre o carro do que entender um pouquinho mais sobre a história, conhecer um pouquinho mais a fundo a parte mecânica e etc. O que aconteceu com o Fiat Brava é algo muito parecido com o que vai acontecer provavelmente nos próximos anos aí com o Fiat Stilo, e daqui mais alguns anos também vai acontecer com o Linea e o seu irmãozinho Punto e talvez o seu primo Bravo.
né? Toda essa linha da Fiat, pessoal, eu não sei o que acontece com a Fiat. Parece que os veículos que dão muito certo são Uno e Palio, basicamente. E Siena, talvez, que é um derivado aí. Fiorino também, que é outro derivado. Strada, que é outro derivado. Mas aqueles que seguem, digamos assim, uma mecânica um pouco mais simples. Esses carros um pouquinho mais premium, digamos assim, desde o iniciozinho dos anos 2000, sofrem bastante. É só a gente fazer um retrospecto. O Tempra e o Tipo, 2 micos, na verdade. O Brava e o Maréia, 2 micos. O Linea e o Punto, 2 micos. O Estilo e... o sedã do Estilo não veio, mas provavelmente se viesse para o Brasil, seria outro mico também, pessoal. Veja só. E a mensagem que a gente tenta passar no final desse vídeo aqui para vocês é simples, pessoal. Se você realmente gosta do veículo que você tem, independente da galera fala mal, falar que é uma bomba, falar que é um carro pelado, falar que é um carro de rico, um carro de pobre, etc. Bom, pessoal, o que vale no final da história é o sentimento, é o que você sente em relação ao carro, tá? No meu caso aqui, por exemplo, não pretendo tão cedo me desfazer desse Fiat Brava. Pode ser um carrinho velho, pode estar piscando de vez em quando a luzinha do freio de mão porque tem um mau contatinho, pode estar faltando um puxador numa porta, não interessa muito, pessoal. Eu gosto muito desse carro, gosto muito do design dele e, para falar a verdade para vocês, se de todos os veículos que eu tenho, se eu pudesse escolher um para passar do resto dos meus dias dirigindo, com certeza seria esse Fiat Brava aqui. Beleza? Como sempre falo para vocês, pessoal, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo feito de maneira totalmente amadora, clique em inscrever-se. Beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!